Muito bem, vamos lá. Oliver Stankel, o diplomata em relações internacionais, foi no Flow e soltou, olha só o título aqui. O capitalismo deu errado na Rússia? Ai, vamos ver onde é que o capitalismo deu certo. Interessante. De um historiador que ele é um tipo um Igor Russo. Um cara Quem é que o nome dele, inclusive, pode ser Igor, né? Mas ele foi professor, historiador e começou a ter um programa, eu acho que foi rádio, não foi podcast, mas se tornou assim uma personagem popular para falar sobre a história mundial, etc. E um dia o Vladimir Putin chamou esse cara para uma conversa, né? Um diálogo com intelectuais e perguntou assim, isso foi antes Como é que é? Pronto. Chegou o Van Gogh da geopolítica? Ok, esse foi um excelente comentário. de 2014 Tá. e perguntou assim, o que os historiadores dirão de mim, sobre mim, daqui a 20, 30 anos? E o cara meio que deu uma resposta, falou, olha, você estabilizou a economia, né? Porque a Rússia passou por uma situação muito difícil nos anos 90. Então, realmente, para a população russa, o colapso da União Soviética foi muito traumática, assim. Foi muito ruim porque tinha uma estabilidade total. A nível baixo era um país socialista, mas não tinha desemprego. Porque, na dúvida, se você não... Você simplesmente produzia algum produto que não servia para nada, né? Que era um modelo que não era competitivo, muito menos competitivo do que... Me fala, agora eu queria saber, me diga o que a Rússia produzia que não servia pra nada. Eu realmente queria saber. Eu tô curioso. Os Estados Unidos na época, mas vamos dizer, tinha uma transformação dupla de um sistema socialista para um sistema capitalista e de um sistema autoritário para uma democracia, e aquilo fez com que hoje os russos associam democracia ao caos. E os anos 90 foi um caos total. Mas estamos falando Por que será? de uma faixa de idade específica, tipo os mais jovens, os 20 eu caras de 20 sempre anos. diria assim, Quer dizer, o que a Rússia fazia que você considera inútil? Vodka? Geladeira que dura 30 anos, né? e eu vivi isso de perto depois da reunificação alemã. Pessoas com menos de 40 conseguem se adaptar. Mas quem viveu no socialismo até os 40 anos de idade, no mundo capitalista não vai conseguir, porque a forma como... Por que será? Simplesmente é muito difícil ser competitivo num mercado capitalista se você, os primeiros 20 anos da sua carreira, trabalhou num ambiente que é muito diferente. Na verdade, eu diria, querido Oliver, que é difícil você se adaptar depois dos 40, principalmente quando você parar para pensar que há uns anos atrás, em muitos países, havia uma perspectiva de que você chegaria lá nos 50, 60 anos e você se aposentaria. Hoje, no capitalismo, a gente está escutando dia sim, dia não, de que a aposentadoria aos 60 não dá, que vai precisar ir para os 65, que vai chegar nos 70, sob a desculpa de que não, agora a gente vive mais. Então você vai ter que trabalhar mais. É por isso que é difícil. E essa história de que quando passa dos 40 você é difícil para todo mundo, o tempo todo. A diferença é que você só tem opção, ou você faz ou você passa fome, tá? Então, na Alemanha, basicamente, assim, estou simplificando um pouco, qualquer pessoa com mais de 40 anos perdeu o emprego e nunca mais conseguiu emprego. Então foi muito difícil para a Alemanha também. Mas a Alemanha oriental tinha sorte de ter uma Alemanha ocidental dando todo o apoio financeiro para meio que dar um jeito naquele país. E até hoje... Não, peraí. Então você tá dizendo... Peraí. Você quer dizer então que você tinha uma parte do país ocidental, oriental, como você falou, que estava bancando a outra parte? É tipo São Paulo falando que são o motor do Brasil? Ah... Que curioso, né? Veja que a Alemanha Oriental hoje vota muito em partido extremista, extrema-direita e esquerda radical. Ou seja, não deu tão certo assim. Agora, no caso russo, não tinha nenhum outro país para sustentar a sociedade russa. Uhum. Então, a expectativa de vida, sobretudo dos homens, caiu muito porque numa sociedade, querendo ou não, bastante tradicional, o homem sustenta a família dessa cabeça, vamos dizer, né, visão mais antiga. Então, assim, desemprego em massa. Taxa de suicídio explodiu,
Tudo depois que entrou o capitalismo. Populismo, grandes problemas nesse sentido e, obviamente, sobretudo os mais velhos não conseguiram se adaptar a um sistema capitalista feroz, porque inicialmente não tinha sistema de seguro-saúde, não tinha sistema previdenciário funcional. Uhum. Então a Rússia virou uma espécie de capitalismo selvagem. E qual capitalismo não é selvagem? Pouco como a Venezuela hoje, que o Estado é tão fraco que Caracas virou, assim, por incrível que pareça, a festa dos capitalistas, cheio de Ferrari, etc., porque o Estado sumiu. O Estado colapsou. Tudo em dólar. Não tem mais nenhuma... O Estado perdeu a capacidade de regulamentar a economia venezuelana e, do mesmo jeito, a Rússia pós-colapso, para aqueles que tinham contatos políticos, compraram grandes empresas que foram privatizados a preço de banana e se tornaram os grandes oligarcas. Acontece em vários países. Então a sociedade, a transição russa deu muito errado. Aqui no Brasil chama empresa de energia elétrica. De repente elas começam a ficar ruins e aí temos que privatizar. Para o capitalismo, quanto para a democracia. E naquela época havia essa ilusão da terapia de choque. E dizer assim, quanto mais rápido essa transição, melhor. E essa teoria surgiu da onde, Oliver? Exatamente, do berço dos Boston Guys lá, como é que é? Boston Boys, né? Boston Boys. Uma parada assim. Esses caras que meteram essa parada, que tentaram meter na China, e a China foi lá e falou, pera aí, vamos lá, um passinho pra cá, outro pra trás, né? Só que não dá. Chicago Boys aí, ó, Chicago Boys. Sim, os caras nem sabiam fazer, né? Foi terrível, assim, foi terrível. Então, todo o poder econômico concentrou-se perto do poder político. Por isso que a gente fala de oligarcas, que são... Quando é que não foi assim? Pessoas que dominam alguns setores, mas eles dependem do poder político. E o Putin hoje controla a maioria desses oligarcas. Então, o Yeltsin, o primeiro presidente dessa Rússia pós-socialista, foi um alcoólatra que virou uma piada nacional e uma grande vergonha, porque a Rússia foi uma grande potência. E tem um vídeo notório hoje que o Yeltsin encontra com Bill Clinton dos Estados Unidos e está claramente alterado, assim, né? Tá rindo das suas próprias piadas, etc. E o Clinton não consegue se controlar durante essa conferência de imprensa. E aquilo virou uma coisa muito engraçada para os americanos, mas na Rússia as pessoas disseram, olha, isso aqui é terrível, assim. E o Gorbachev, que liderou essa transição, também é visto hoje como um líder muito fraco. Isso aí, ó, fora da Rússia, empresários, dentro da Rússia, oligarcas, E aí chegou o Vladimir Putin, que tem histórico foi um ex-espião que viu o colapso da União Soviética. James Bond da Rússia? Estando na Alemanha Oriental, em Dresden. E viu ao redor dele todo mundo festejando, né? Eu fui, quando o mundo caiu, a gente foi para Berlim e viu a sociedade, as pessoas saindo às ruas para dançar, etc. Olha, alemão saindo para as ruas para dançar, ou seja, não é pouca coisa. Então, para o Vladimir Putin, aquilo foi um processo muito difícil. Então, essa visão de restabelecer a Rússia como grande potência faz parte da missão, eu diria, dele. E quando ele falou com aquele historiador, e o historiador disse, olha, você estabilizou a Rússia depois desses anos de caos, o Putin respondeu, só isso? Só isso? Eu só estabilizei a economia russa? E ele chamou, depois da invasão, esse historiador de novo. E quando iniciou a conversa, o Putin falou, e agora? O que você vai escrever de mim? O que os historiadores vão escrever de mim? Anos depois, né? Claro, porque há uma chance real de que o Putin, e como ele gostaria, entrará na história como o cara que reverteu a perda da Ucrânia, que hoje é um país soberano, e a Rússia se comprometeu a proteger a soberania russa, mas numa certa pensamento mitológico, assim, a Ucrânia é importante na história russa, etc. E pelo Putin não é aceita assim como um país independente, que claramente quer se aproximar do Ocidente, acima de tudo, em função das vantagens econômicas. Tá, mas então você está dizendo assim, que as vantagens econômicas de ter aquela região ali é secundário para o Putin. Eu acho que, assim, tem
uma... Porra, se tu acha isso, parabéns pela essa faculdade mesmo. É que é isso que você tá dizendo? Sim, assim, a Ucrânia é um país, do ponto de vista econômico, muito importante. Tá. Ela é uma grande produtora de grãos, ela tem um parque industrial sofisticado e ela tem uma localização estratégica porque ela está perto do Mar Negro e dá acesso a um acesso permanente à água quente, por assim dizer, aos russos. Agora já não é mais tão importante, mas antigamente, no norte da Rússia, você não podia. Não é nem só isso, cara. Imagina só, a Ucrânia quer entrar pra famosa aliança pra ONU, não é esse o nome? Ou seja, ela quer entrar pro hall de países que estão sob a proteção dos Estados Unidos. Ou seja, a partir do momento que ela entra, ela pode... OTAN. A partir do momento que ela entra, ela pode falar: Estados Unidos, a Rússia fez um negócio aqui, eu não gostei. Aí os Estados Unidos vai ter uma excelente desculpa. Precisamos mandar a democracia contra a Rússia. Eles vão ter a desculpa de vítima, porque até agora eles não têm desculpa de vítima. Eles não têm desculpa, na verdade. Por isso que eles ficam fazendo essa famosa guerra por proxy, que é: vai lá, Ucrânia, entra na treta lá, eu te mando os mísseis, eu te mando os rolês. Porque ele não pode fazer isso diretamente ainda. Querendo ou não, gente, guerra é um negócio que precisa de opinião pública. Nenhum país entra em guerra simplesmente ignorando seu povo, tá? Principalmente, a menos que ele esteja sob ameaça. E aí tem até esses casos que o país precisa forçar uma barra. Não é à toa que, anos depois, o Trump entrou na presidência, ele tirou todo mundo do Afeganistão, né? Tirou os Estados Unidos do Afeganistão. Então, mesmo que seja o desejo do Estado entrar num conflito, ele ainda precisa mover a opinião pública, principalmente do seu país, né? Usar, não era navegável por 12 meses por ano. Agora é. A mudança climática tirou parte do gelo que possibilita a Rússia ter outras opções para o tráfico de embarcações. Mas o Mar Negro, claramente, é importante, dá acesso ao Bósforo, perto da Turquia, ou seja, aquilo é, do ponto de vista estratégico, importante. E por isso a Rússia... Qual que é a desculpa oficial do Putin? É que o possível ingresso da Ucrânia à OTAN, a adesão ucraniana à OTAN, que é uma aliança militar americana, liderado pelos Estados Unidos, representaria uma ameaça aos interesses estratégicos da Rússia. Exatamente, que foi, historicamente, não foi exatamente o que rolou com Cuba? Quando Cuba se aproximou da União Soviética, e como Cuba é relativamente próximo dos Estados, o que aconteceu? Né? Embargo, que está aí até hoje. Essa é a desculpa desde sempre. Sempre foi essa desculpa daí. Na leitura russa, os Estados Unidos violaram uma promessa que não existe por escrito, mas depois da Segunda Guerra, depois do fim da Guerra Fria, havia uma expectativa russa e também uma intenção americana de não ampliar a OTAN, respeitando as preferências estratégicas russas. Só que hoje... Exatamente. E o papo que rola, que é por isso que o Putin é puto com o Boris Yeltsin, né? É porque ele não pôs isso por escrito. Fez um acordo de voz e o Putin ficou putaço. Tanto que tem documentário, reportagem que mostra isso, né? Eu cheguei a ver esse documentário, não sei se é Netflix, mas que mostra isso, que o Putin, quando ganhou, o Yeltsin ficou lá, vamos ligar pro Putin, o Putin não ligou. Já ficou, virou presidente, já meteu o foda-se. Hoje em dia, o pensamento de esfera de influência, ele não existe mais como existia antes. Ou seja, se você diz, tudo bem, esse país faz parte da zona de influência de uma grande potência, você, no fundo, questiona a autonomia e a soberania desse país. A soberania desse país. E aí, porque a Ucrânia, ou por exemplo, a Polônia, é um caso clássico. A Polônia, que já foi invadida pelos russos, queria fazer parte da OTAN para se proteger contra possíveis agressões russas, porque uma vez fazendo parte da OTAN, que é uma aliança de defesa coletiva, quer dizer que, a princípio, um ataque contra um membro... É um ataque contra... Isso, né? O Yeltsin ligou pro Putin para dar os parabéns e o Putin não atendeu. Ataque contra todos, portanto, os Estados Unidos interpretam o ataque contra a Polônia como se fosse um ataque contra os próprios Estados Unidos, e dessa forma a Polônia garante a sua segurança. E uma coisa que eu ouço muito de políticos, e na Índia, e já vamos falar disso, eu encontrei vários políticos e acadêmicos russos alinhados ao regime, que muitos críticos ao regime tiveram que emigrar. E muitos deles estiveram em Munique.
Então, eu encontrei com muitos analistas russos no exílio que estiveram em Munique, como, por exemplo, a esposa do Navalny. Né? Oxi. Acabou no modo foda-se. Tá aí. Tem muito que fique, né? Mas tem mais um aqui, ó, chat. Vamos ver mais um aqui, que esse aqui eu acho que vai ser melhor. Vamos lá. Que aqui, ó, eu vi o título e fiquei curioso. Aqui, ó. Só esse aqui, ó. Vamos lá. Assim, aqui, ó. A Índia tem uma grande vantagem. Como a China se tornou o rival dos Estados Unidos? Como? Vamos ver. Eu não aguento. Vantagem, que é o seguinte. A Índia é perto da China. Eu tô adorando, aliás, com essa espada aqui perto, a gente falando Essa é a disso. Master Sword. É muito chique. Então, a Índia Eu vou pegar uma pra mim. é vista como uma espécie de... Opa, essa é mais chique ainda. Os malucos têm uma espada aqui, que aleatório, né? A Índia é vista como uma espécie de Como a China superou os Estados Unidos se tornando capitalista. Deve ter sido isso, né? aliado. É legal, daqui a pouco a gente pode... Não, mas é muito bom aqui pra gente ter um... A gente sai na porrada É. depois, A Índia consegue dizer aos russos, somos aliados de vocês, porque a Índia compra um monte de armas da Rússia, tem um histórico pró-Rússia, é um país que sempre olhou para os Estados Unidos com muito ceticismo, porque os Estados Unidos apoiaram tradicionalmente o Paquistão. Tem uma proximidade geográfica com a China, tem laços econômicos profundos com a China, apesar de agora, por exemplo, a Índia baniu o TikTok um tempo atrás já, e os Estados Unidos hoje, a Câmara acaba de aprovar uma lei que tira... Eu acho engraçado, né? O critério de possível conflito é banir o TikTok. Tiraria o TikTok, abrigaria a ByteDance de vender o TikTok, que faz parte dessa guerra tecnológica que a gente está vendo entre Ocidente e China. Sobre Índia, você sabia que é uma doideira que eu descobri há pouco tempo, que existe uma pequena parte da Índia onde se fala português, graças a Portugal, obviamente, né? Porque eu fiquei chocado que eu não sabia disso, bicho. A emergência de duas esferas de influência tecnológica, dois mundos diferentes. Que escroto, né? Assim, eu acho um pouco escroto, eu não sei quais são os argumentos, mas se é uma questão de proteção cultural ou qualquer coisa assim... Não. Assim, basicamente o seguinte. Os Estados Unidos, no início dos anos 90, fizeram uma aposta histórica que nenhuma grande potência tinha feito antes, de tentar trazer todos os outros países para dentro de um sistema econômico globalizado liderado pelos Estados Unidos. O que era o oposto da reação clássica que uma grande potência tem quando surgem outras potências. Porque o que uma grande potência faz? Não só os Estados Unidos, mas todos no passado. É tentar inviabilizar a ascensão desse país. Você tá me dizendo... Peraí. Você quer me dizer que, historicamente, Estados Unidos não trabalha para inviabilizar a ascensão econômica de outros países? É isso mesmo, irmão? Na cara dura? E os Estados Unidos fez isso com a Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial, com o Japão imperial na Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha nazista e com a União Soviética. Ou seja, você vê lá uma potência em ascensão, você tenta impor sanções e, em última instância, você vai derrotar essa potência para evitar que ela te ataque no futuro. Foi por isso que os Estados Unidos ficaram do lado francês e britânico na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque sabiam que uma vitória alemã levaria a uma grande potência que lá na frente tentaria atacar os Estados Unidos, né? Então, não parecia difícil não, né? Afinal de contas, tinha um cara do outro lado que tava pregando uma pureza, né, racial. Vocês acham mesmo? Porra. Não que os Estados Unidos não tenham feito isso de alguma maneira, né? Afinal de contas, eles mataram os seus próprios índios, né? Tem os estados do sul com a divisão porque eles queriam manter o povo escravizado. Detalhes históricos, né, chat? Então, dessa forma, você tenta evitar isso. Depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos ativamente facilitaram a ascensão chinesa, porque isso gerou vantagens econômicas para os Estados Unidos. Tá. Então, tipo assim, os Estados Unidos, chat, gerou emprego, gente. Os Estados Unidos é um empresário, pô, tá gerando emprego em outros países. Mas também porque naquela época achavam que realmente que o desenvolvimento econômico, a integração econômica
levaria a um processo de democratização da China. Aham. Ou talvez fosse porque esse país fosse tão miserável que eles pagavam pouquíssimo por trabalho. Talvez seja por isso. Era mais negócio produzir na China, levar para os Estados Unidos e vender, do que ter que pagar para os próprios trabalhadores americanos. Porque o capitalismo é isso. Que a China poderia se transformar num aliado dos Estados Unidos. Errou. E aquilo foi assim... Foi algo que nenhuma grande potência fez no... Olha só, eu vou jogar uma bomba em vocês e vocês vão ser meu aliado, né? Foi o que aconteceu com o Japão. Na história humana. Então, sem o apoio americano, a China hoje não estaria nessa situação que ela está O apoio americano. Eu vou te falar que eu já vi muita coisa, hein? hoje. Né? Porque foi os Estados Unidos que abriram o mercado e abraçaram. Você já agradeceu um herdeiro de empresa hoje, ô chat? Vocês estão aqui, ó, aqui falando isso aqui, mas se não fosse o apoio do chefe de vocês, te dando emprego, te dando salário, que, né? Se não fosse isso, você não tava aqui hoje com esse papo aqui de comunista aqui. A relação entre a China e os Estados Unidos se transformou na espinha dorsal da economia global, que hoje permite que a gente tenha celulares a um custo muito baixo, porque houve... É isso que permite, hein? Não foi desenvolvimento tecnológico, não. Não foi porque tem um monte de chinês aí que estudou pra cacete desenvolvendo tecnologia. E não só chinês, gente mundo afora, financiado pelos seus próprios estados, que desenvolveram tecnologia para poder haver evoluções tecnológicas. E o que os Estados Unidos faz é basicamente produzir isso em larga escala. E não só eles, como vários outros. Não é à toa que a Huawei ameaçou a hegemonia americana, se tornando a maior fabricante de celulares do mundo, né? Passando a Samsung, que é a queridinha dos Estados Unidos, né? E aí o que o Trump foi lá e fez? Não pode mais negociar com a Huawei, não vai ter mais Android na Huawei, não. Houve um mundo por 25, 30 anos, basicamente sem geopolítica. A Apple comprava insumos para um celular em 50, 80 países sem se preocupar com o risco de guerra. Por que será? Você produz isso na China, vende nos Estados Unidos está tranquilo. Né? Porque era benéfico de alguma forma para os dois. Mas dois fatores acabaram com esse esquema. Isso me leva à questão do TikTok. Exatamente. A China, durante os 30 anos, fez um negócio que os Estados Unidos não fez. Eles foram para a escola, estudaram e se planejaram. Tipo, daqui a alguns anos, essa porra vai mudar. Nós vamos ser tão foda que não vai ter jeito. Em primeiro lugar, houve uma percepção nos Estados Unidos que você terceirizar toda a parte de produção, manufatura, etc., para outros países, produz perdedores na sociedade americana que vão se rebelar, de certa forma, que vão optar por soluções anti-establishment, Inclusive, comentário muito bom aqui, ó. A inovação na produção vem de onde está a produção. Se a indústria migrou em massa para um lugar, deu de presente para esse lugar a oportunidade de aprender e desenvolver tecnologia, inovação em produção. É verdade. Tanto que, e tem a outra história, né, de que a necessidade é a mãe da invenção. Quando a Huawei foi banida pelos Estados Unidos de poder comprar chips lá da TSMC, os chips de... Eu não sei que geração, quinta geração, sexta geração, que são chips de... nanômetros menores, né, abaixo de 7 nanômetros, havia-se a especulação de que por conta desse atraso agora, já que eles não conseguiriam mais comprar esses chips, eles teriam um atraso tecnológico em relação às outras empresas de 3 ou 4 anos. Passaram 3 ou 4 anos e os caras começaram a produzir seus próprios chips. Aí tem até uma treta da galera falando que teve Estados Unidos acusando uma suposta empresa alemã ou holandesa, não vou lembrar o certo, de provavelmente ter vendido tecnologia de produção de chips para a Huawei. Mas o fato é que os caras estão se virando. Criaram o próprio sistema lá, o Huawei OS. Enfim. Vamos dizer que serão tantos perdedores de um processo de globalização, sobretudo nas regiões industriais americanas. Não é à toa que há essa disputa pela região da... Pô, esqueci o nome agora. Hong Kong, não é isso? Hong Kong? Tô maluco? A ilha? É esse o nome? Não sei, não é Hong Kong, cara. É Hong Kong? Me lembra aí, chat. Que pertence à China. Taiwan, isso, Taiwan. Há essa disputa pela Taiwan, porque é lá em Taiwan que fica a TSMC, né? E produção de chips, então tem essa disputa aí, né? Que ia produzir algum tipo de instabilidade social, o que de fato levou à ascensão de alguém como o Trump, por exemplo. Né? Em segundo lugar,
aposta americana. O Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, quando perguntado sobre por que a China estava superando os Estados Unidos, ele disse: eles não foram para a guerra nos últimos 40 anos e investiram na própria população. Ó. Deu errado porque a China, quando Obama ainda era presidente, falou, olha, Facebook, Google e todas essas empresas aqui não vão entrar. Ou seja... Não, que absurdo, não foi isso. Eles querem entrar, tem regras. Eles não toparam as regras. E aí, por conta disso, saíram. Se vão entrar, vão ter que se curvar a um sistema sem liberdade de expressão, etc. Sem liberdade de expressão. Porque tem mesmo liberdade de expressão nessas empresas aqui, ó. Meu amigo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui, ó. O tipo de corte que eu faço sobre política no TikTok. O TikTok matou isso, tá? Por quê? Porque qual é a liberdade de expressão? Os caras estão tão preocupados com um negócio chamado bullying. Eu dando aqui o exemplo do TikTok, tá? Estão tão preocupados com um negócio chamado bullying que qualquer vídeo que desencadeie na audiência comentários que eles considerem como bullying faz com que o seu vídeo perca relevância, tá? Assim como acontece no aplicativo da liberdade de expressão chamado Instagram. Se uma galera começar a denunciar o seu post porque não gostou, tá? Tem nada além disso. O seu post cai, mano. Liberdade mesmo de expressão? Será que tem mesmo? E aí, obviamente, houve um embate entre as grandes empresas tecnológicas americanas e a China, o que levou à exclusão permanente dessas empresas do mercado chinês. Então, os americanos perceberam que se a China não deixa essas empresas entrar, ela está fazendo isso para possibilitar a ascensão de empresas tecnológicas chinesas que depois vão desafiar as empresas americanas. E hoje, de fato, você tem ByteDance, Huawei, muitas empresas que têm uma sofisticação tecnológica superior às dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma Huawei que fornece insumos a um preço muito baixo para construir redes 5G, por exemplo. Não é à toa que as redes 5G da China superaram em qualidade e preço. E foi por isso que os caras ficaram com o cu na mão. Então a Huawei domina o mercado global. Então foi nessa época que houve uma primeira discussão em Washington, dizer, cara, eu acho que essa aposta liberal dos anos 90 não vai dar certo. Peraí. O capitalismo está dizendo, ui, o capitalismo. Ui, que sofrimentinho! E aí criou-se pela primeira vez uma percepção de que na área tecnológica, que é visto como a área-chave nesse embate China-Estados Unidos ao longo das próximas décadas, quem controla, quem tem a tecnologia mais sofisticada em inteligência artificial, semicondutores, construção de baterias elétricas para carros. Houve também uma percepção de que a China pode superar os Estados Unidos e não necessariamente a China vai aceitar para sempre a liderança americana, que é natural. Né? Nenhum país vai dizer, não, beleza, vocês comandam, apesar da gente ter uma economia muito mais potente. Claro. E aí, isso foi o início do que hoje se chama a cortina digital de ferro, que está surgindo. Que? Cortina digital de ferro? Inventaram isso agora? Porque semicondutores, inteligência artificial e bateria para carro elétrico vai estar em tudo, cara. Não existe uma... Ou seja, a retórica ainda hoje é que não, vamos fazer negócios, só que algumas áreas a gente vai proteger. Isso não existe, porque o agronegócio brasileiro, por exemplo, é hipertecnológico, porque tem É hipertecnológico porque tem drone? É sério isso? Deixa eu te falar, o agronegócio no Brasil e nos Estados Unidos é super protegido, tá? Tira o estadozinho da parada pra você ver. drone vendo lá para... Né, Meu amigo, a gente tem drone pra tirar foto de casamento, isso não quer dizer nada. Quer dizer que os casamentos são super tecnológicos, Oliver? Pô, que é isso? é preciso irrigar certos campos, ou seja... Então a gente está vendo aí aos poucos que em inglês se chama decoupling, né? Ou seja, uma separação da economia americana e chinesa, sobretudo na área tecnológica. A Huawei, por exemplo, é banida nos Estados Unidos. Por que será? As empresas tecnológicas americanas não têm presença nenhuma na China. E agora, teoricamente, que eles não podem, tá? agora a briga é em relação aos terceiros países, como aqui no Brasil. Então, quando o Bolsonaro foi para a Casa Branca para conhecer Bater o Trump, continência? o Trump falou, cara, se você quer ser amigo dos Estados Unidos, você precisa tirar a Huawei do Brasil. Aí falar é fácil. Aí a China vai e é o maior parceiro comercial do Brasil. E o Bolsonaro declinou. Não fez. Por quê? Porque a elite econômica brasileira não quer. A elite econômica brasileira chama agro. Eles vendem pra onde, principalmente?
com a China. Ah, eu sou patriota, mas aí tem que parar de negociar com a China e ganhar dinheiro. Ah, eu não sou patriota mais não. Uhum. É topar uma medida que será interpretada como medida hostil por parte de Pequim. Mas a solução brasileira qual vai ser? Vai ter uma rede 5G com Huawei para a população geral e uma rede 5G sem Huawei para o governo em Brasília. Pra quê, meu amigo? Aí eu te pergunto, vamos pegar essa rede 5G sem ser da Huawei, vamos pegar da onde? Me fala que é de uma empresa americana, fala. E dessa forma o Brasil garante que os Estados Unidos pode continuar compartilhando informações sensíveis sem medo de que... Que informação sensível? Eu queria mesmo saber que informação sensível é. Vou mandar um zap? Vou mandar um zap. Alô, Lula! Eu te mandar aqui uma informação no zap. Mas pode ser pelo 5G. Não. Tem que ser pelo 5G americano. Ah, porra. Pede um fax então, pô. Por meio da Huawei, o governo chinês vai roubar essas informações. Então é um caso interessante de como o Brasil, a É Índia... paranoia americana esse daí ou os chineses vão roubar mesmo esse... É paranoia americana. Aí corta pra história, né? Estados Unidos mandando relógio pra Cuba, presente, pra poder, literalmente pra poder escutar as conversas dos caras. Só que o Fidel Castro era ninja e, olha lá, tem uma escuta, deixa ela aí, porra. Vamos mandar um monte de história falsa pra esses caras. Era tudo assim. Grande potência com uma sofisticação tecnológica grande, obviamente tem um aparato global de espionagem, etc. E nem precisa também, porra. A porra desses políticos aqui, ó. Estou aqui no meu Instagram, aqui no Zap Zap, falando que estou indo visitar o presidente. Nem precisa, pô. Tanto os Estados Unidos quanto a China. E essa paranoia faz parte. Faz. E a gente tá de volta na nova Guerra Fria pra valer. Ou seja, entre Eu acho que a guerra não é mais fria, não, hein? Aquecimento global, hein? início dos anos 90 e 2012, 15, por aí, muitos países diminuíram sua capacidade de inteligência, por exemplo. Ou seja, reduziram o número de espiões. Agora, assim, tá aumentando muito. Que coisa, cheio, né? cheio. James Bond por aí. Total. Por quê? Porque tem guerra internacional, então os russos estão tentando influenciar a opinião pública europeia para promover divisões. Por exemplo, no caso, teve aí um período em que... Aí corta pra quem mais influenciou divisões internacionais mundo afora. Cambridge Analytics. aconteceram alguns atos de antissemitismo na França. E alguns estabelecimentos judaicos, houve swastika, ou alguns símbolos que sugeriram que havia aí um antissemitismo. E uma análise depois demonstrou que é possível, ou seja, é possível que cidadãos franceses tenham cometido esses atos, mas o vasto número de contas que compartilharam fotos foram contas criadas pelo aparato de segurança da Rússia. Pelo aparato de segurança da Rússia. Aí corta pra realidade. É porque bot na Rússia é mais barato. Só isso. Gente, eu tô na internet, tá? Eu falo pra vocês. É só isso. Nada além disso. Ó, inclusive, não sei se vocês pegaram essa época, quando viralizou os bots de seguir de volta. Que a maioria deles era russo. Que é as gostosas de OnlyFans. Seguia você e dava like nos seus stories. Aí o cara olhava, via que era uma foto de uma gostosa, ia lá e seguia de volta. E era só um bot pra vender OnlyFans. É só porque é o bot mais barato. Tá? E por quê? Porque influenciar um debate. E assim, os bots mais baratos são russos, bots da Rússia e bots da Índia, tá? Num país aberto, numa sociedade democrática, é muito mais simples do que você influenciar a opinião pública chinesa, por exemplo. Claro. Onde a China tem total controle, né? Pode simplesmente bloquear todas essas coisas. Mas sim, não, é uma presença grande, tanto que... Que corte maravilhoso. Tá aí. Análises centradas, ponderadas sobre o mundo e o futuro. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Que parada, hein?